que diferencia a preparação entre modalidades. E aqui eu queria trazer uma reflexão inicial. Eu já vi muita gente, eu conheço pessoalmente muita gente, que faz o seguinte, eu treino jiu-jitsu e aí eu vou no CrossFit fazer a minha preparação física. Ou o cara, ele faz o treino funcional da academia achando que ele está fazendo uma preparação física para a modalidade dele. Ou o cara começa a fazer musculação e aí ele vai lá e faz o treino de maromba. Ele faz o mesmo treino que o cara que quer sair bonito no verão na praia. Então, isso daqui já mostra que, de uma maneira geral, as pessoas têm uma baixa criticidade ou não está tão claro o que diferencia a preparação física para uma modalidade. Então, por exemplo, o que diferencia a preparação física do judô para uma preparação física do taekwondo, por exemplo? Será que é a mesma coisa? E aqui eu já adianto para vocês, não é a mesma coisa, tá? Eu queria perguntar para você, Érico, você é aí de Santa Catarina, de Florianópolis, que tem bastante modalidades de combate, você já conheceu pessoas nesse caso, enfim? Eu tenho até uma história para te contar que foi muito bacana. Eu fui dar um seminário em outro estado, inclusive. E aí eu estava conversando, e aí na hora que a gente está falando sobre periodização, sobre desenvolvimento do planejamento e treinamento, um aluno perguntou assim, né? Olha só, eu faço preparação física, queria saber o que você acha. Me perguntou em off, né? Não foi na frente das pessoas, né? Falei, claro, por favor. Ele falou, olha, eu pedalo 10 km por dia, eu corro 5 km e eu faço mais meia hora de natação. O que você acha, cara? O treino tá bom? Eu vou ter muito gás? Falei, cara, se você fizer triatlo, o teu treino tá certinho. Eu pensei exatamente isso, cara. Eu falei, olha, cara, se você fizer triatlo, não tem o que você mexer no teu treino, né? Mas para lutas, talvez não. Pegando essa brincadeira, e que foi algo que realmente aconteceu, mas o que eu vejo? Eu vejo que isso é uma questão que talvez não é muito clara para muitas pessoas, o que é a especificidade da modalidade, né? Do que você faz, da prática. Então, algo que a gente sempre conversa, você tem primeiramente que entender o fenômeno. Né? Entender o que você faz, para daí, em cima disso, você começar a entender de que forma você vai impactar esse fenômeno, como você vai agir nesse fenômeno. Então, eu acho que isso é muito comum. E aqui já vamos dar um exemplo de lutas, né? A gente pode falar lutas de ground pound, por exemplo, né? Taekwondo, karatê, muay thai, kickboxing, que são lutas de striker. E aí você também pode falar lutas de Grappling. De grappling, obrigado, tá? Que é wrestling, jiu-jitsu, judô. Só essa dinâmica já muda totalmente a forma de você olhar o combate. Exato. A gente tem, né, aqui na Brasil Lutas, a gente tem uma metodologia chamada 3PRO, que são 3 pilares que a gente entende como os 3 principais pilares para uma preparação profissional, sendo que é o planejamento, execução e controle. E o planejamento, a gente tem algumas diretrizes do que a gente entende que é um bom planejamento para uma modalidade de combate. E uma dessas diretrizes a gente chama de especificidade, que é um dos princípios do treinamento. Isso daqui eu vejo que também é muito mal compreendido. É muito comum o jiu-jitsu, ele tem os melhores exemplos disso daqui. Você pegar o cara na academia, ali na polia, tentando imitar uns triângulos, tentando imitar umas coisas que, se analisar o vetor de força, nem faz sentido aquilo que ele está fazendo, mas as pessoas acham que também ficar mimetizando o gesto técnico é a mesma coisa que ser específico. E, na verdade, não. E aí, aqui, quando a gente fala em especificidade dentro da nossa metodologia 3PRO, tem 3 coisas que a gente entende que pode fazer alguma coisa ficar específica ou não. Então, o primeiro critério para atender ou não a especificidade é a fisiologia. Então, imagina o seguinte, a gente, quando analisa uma modalidade de combate, a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual que é a demanda fisiológica dela. Então, pega, por exemplo, o taekwondo. Se eu olho a frequência cardíaca da modalidade, vai ficar entre 170 e 190 batimentos por minuto durante toda a luta, só caindo entre os rounds. Então, já começa por aqui, por exemplo, será que eu correr 5 km de maneira contínua a 70% da minha frequência cardíaca, será que isso daqui vai me preparar para esse fenômeno da luta? Ou se a gente olha, por exemplo, wrestling, por exemplo, pegar uma modalidade de grappling, quando a gente olha a demanda de lactato, cara, é altíssima. Tem artigo que mostra que chega a 18 milimols aqui, que é algo surreal, é muito acima de outras modalidades, mesmo de se comparar com o judô, com o jiu-jitsu, pega o wrestling, tem uma demanda muito grande de lactato. Então, já dá a entender, eu estimular via anaeróbia lática, talvez faça sentido dessa modalidade. Então, analisar a fisiologia. Então, você pega, por exemplo, qual é a relação de esforço-pausa. Então, quantos socos, por exemplo, uma pessoa dá em um round de boxe? Se eu sei quantos socos a pessoa dá por round, eu consigo estruturar um treino que vai preparar ela mais ou menos para aquele fenômeno. Então, eu estou imitando a fisiologia daquilo. E mesmo que eu, por exemplo,
use meios gerais, então mesmo que eu use a corrida, a bike, o corda naval, eu consigo, às vezes, estruturar uma temporalidade ou criar uma demanda fisiológica que pode ser semelhante à que ele enfrenta na luta. Olha que maluquice, mesmo que o gesto não seja específico. Então, isso daqui já quebra um pouco aquela coisa do cara achar que só ficar imitando o gesto técnico torna ele específico. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, está entender detalhes mecânicos. Então, eu costumo dar um exemplo do soco no boxe. Um soco tem 3 coisas que são fundamentais no soco, que é empurrar o chão, rotacionar o tronco e estender o cotovelo. Às vezes eu posso fazer um treino que tem supino lançando, aí que tem lançamento de medicine ball com rotação de tronco e avançando e empurrando o trenó, por exemplo. Nenhum desses movimentos se parecem com o soco, mas eu estou querendo trabalhar cada um desses elementos aqui. Percebe como entender os elementos mecânicos é fundamental, mais importante do que só ficar imitando o gesto técnico. E, por fim, entender o que são capacidades determinantes. Então, você pega a resistência de pegada no judô, ela é importante. Você pega, por exemplo, a flexibilidade no taekwondo, coisas que vão influenciar no controle de perna nossa, isso daqui vai ser relevante. Então, entender essas capacidades determinantes vão ser fundamentais. E a partir dessa análise desses 3 aspectos, que a gente monta uma preparação para uma modalidade.